Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Já pegam a caneta, né, o papel. Vamos anotar tudo. Já também coloca aí o sininho nas nossas lives, um joinha. Já manda para aquela pessoa que você sabe que vai aproveitar bastante o que nós vamos falar hoje, tá? Hoje vamos falar um pouquinho do espectro autismo e a ozonioterapia também relacionada a isso, tá bom? Então, sabemos hoje, em questão de que... Deixa eu virar aqui. É um transtorno, né, da parte do desenvolvimento neural, tá? E hoje em dia se fala muito em espectro autista. Por que espectro? Porque ele pode apresentar de diferentes formas em cada pessoa, em cada indivíduo, tá? Então, é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação, tá? Na interação social, padrões comportamentais também, às vezes repetitivos, ok? Opa, voltei errado aqui, desculpem. Bom, falando de espectro autista, mundialmente hoje nós temos uma proporção de 1 para 100 pessoas. E no Brasil, segundo o IBGE de 2022, chega aproximadamente a 2.400.000 pessoas, cometendo mais crianças, meninos, tá? E geralmente de criança e adolescente no Brasil é de 1 para 38 pessoas. A prevalência maior também é em meninos. Aumento expressivo nos últimos anos, a gente consegue observar por quê? Existe uma conscientização maior desse espectro, mudanças também em questão nos critérios de diagnósticos, né? E acesso maior à saúde, onde consegue se ver esses sintomas, tá? Quais são os sintomas de uma criança, de um adulto? Hoje em dia é muito mais fácil de ser diagnosticado. Déficit na comunicação verbal e não verbal. Dificuldade na interação social, repetimento de comportamentos e de interesses, alterações sensoriais, irritabilidade, ansiedade e distúrbio do sono. Esses são alguns sintomas. A fisiopatologia desse espectro autista. Uma inflamação celular. Então, hoje em dia, tem-se muitas pesquisas onde se falam dessa inflamação, principalmente na área do cérebro, tá? Então, a inflamação do cérebro, ela vai causando essa microglia, que tem todo um aspecto relacionado, o intestino também, essa inflamação maior no organismo de uma pessoa com espectro autismo, ele acaba interferindo nos neurônios, tá? É um comprometimento da barreira hematoencefálica. Então, a inflamação sanguínea, ela também passa para a região encefálica e acaba daí ocasionando alguns neurônios. É como se a gente tivesse conexões aonde não são bem adaptadas, ou algumas conexões que não acontecem, outras conexões que ficam errada, né? Coloca uma conexão na outra, imaginando como se fosse uma parte toda tecnológica, é como se você colocasse um fiozinho em outro adaptador que não seja aquele que vai transmitir. Então, é isso que acontece com essa inflamação, tá? Ocorre também alterações imunológicas no sistema nervoso central, tudo devido a essa inflamação que ocorre no organismo, tá? O estresse oxidativo também muito grande. Por quê? Vamos imaginar o que é um estresse oxidativo. É tudo aquilo onde a célula ela vai trabalhando durante o dia e não consegue fazer a eliminação daquelas toxinas.
Quando você parte uma maçã ao meio e com o tempo ela vai ficando escura, isso aqui que acontece é uma oxidação. O estresse oxidativo parece com isso. E o que acontece? A criança que tem uma inflamação no seu organismo, acaba acontecendo um estresse oxidativo maior. Então, ocorre um desequilíbrio de radicais livres e antioxidantes. É como o cérebro já está inflamado também, essa oxidação das células cerebrais da parte neurológica também acontecem, só que daí de uma forma mais agravante, não como na maçã, né? Um dano celular e a disfunção mitocondrial, menor produção de energia, que é o ATP. Nós vamos falar isso em questão, o que o ozônio pode ajudar nesses casos daí, tá? Então vai afetar a neuroplasticidade cerebral. O que é? As sinapses desses neurônios, tá? Então acaba afetando esse estresse oxidativo, toda essa parte também neural. Eixo intestino-cérebro. Hoje nós sabemos que há uma grande conexão entre intestino e cérebro. A parte hormonal, então isso vai afetar o quê? Na parte da ansiedade, na parte do humor, tá? A pessoa com TEA, geralmente ela tem uma disbiose intestinal, facilitando com que toda essa parte inflamatória do sangue, ela permeia também na parte intestinal. Então, alimentos que essa criança ou que esse adulto tenha diferente, a permeabilidade intestinal vai interferir muito nisso. Por isso é muito importante cuidar da alimentação da pessoa que tem o TEA, tá? Para diminuir essa permeabilidade intestinal. Como tem essa permeabilidade, essa disbiose intestinal, o que acontece? Aumenta a inflamação sistêmica, tá? Alterando daí na parte comportamental, na parte da cognição. Então, muitas crianças, quando você melhora a alimentação dela, a gente fala, né, desembrulhar menos e descascar mais, isso faz muita parte também. E nós vamos ver aqui como a água ozonizada vai ajudar uma pessoa que tem esse tipo de espectro autista, tá? Então, os benefícios da ozonioterapia dentro do organismo. Bom, vamos falar um pouquinho do que o ozônio faz dentro do nosso organismo, tá? O ozônio, ele vai fazer uma modulação do sistema imunológico. A pessoa com espectro autista, como ela tem uma inflamação generalizada e principalmente na parte neural, a gente consegue melhorar, às vezes, até a parte cognitiva, tá? Facilitando que as outras terapias também consigam levar um benefício muito maior, tá? Então, uma modulação do sistema imunológico. Essa inflamação do organismo, a água ozonizada e o próprio ozônio consegue diminuir isso daí. Ativação das enzimas antioxidantes. Lembra que eu falei do estresse oxidativo muito alto? Então, o ozônio consegue fazer essa ativação dessas enzimas antioxidantes, tá? Glutationa, catalase. Então, a gente tem uma melhora e uma redução desse estresse oxidativo daí do organismo dessa pessoa. Melhora da oxigenação celular e da função mitocondrial. Falamos ali atrás em questão do ATP. A mitocôndria é onde vai dar energia para a célula. E o ozônio vai agir justamente ali. Ele vai agir como? Vai aumentar a oxigenação, como se você estivesse colocando combustível bom dentro dessa célula. Uma célula trabalhando melhor, ela vai fazer a função de todo o organismo, da desinflamação, da redução desse estresse oxidativo, da parte anti-inflamatória. Então, nós temos assim um benefício muito grande. É bactericida, fungicida, né, virucida. Então, o ozônio ele vem como uma terapia
suplementar muito boa nesses casos, tá? Estimula a circulação e desintoxicação, tanto hepática quanto renal. Tomando a água ozonizada, você consegue fazer com que o teu metabolismo trabalhe melhor e você consegue essa desintoxicação também do teu organismo. Então, nós conseguimos dentro da água ozonizada, quando a gente põe o ozônio dentro da água para fazer a função dele, nós conseguimos eliminar metais pesados, conseguimos eliminar cloro, conseguimos também fazer o quê? Temos o laudo, 60 minutos da água sendo ozonizada, elimina coliformes fecais. Então, olha o benefício do ozônio dentro também do seu organismo. Consegue fazer uma desintoxicação. Isso é muito importante hoje em dia, tá? Efeito antimicrobiano natural, virucida, bactericida, fungicida, assim como a gente já sabe da função do ozônio, e o equilíbrio da microbiota intestinal. O que acontece? Toda vez que a gente fala em ozônio, a gente lembra assim, a molécula da vida, né? 3 átomos de O. O ozônio, quando entra em contato com o nosso organismo, ele tenta fazer uma homeostasia. Então, quando você toma, uma pessoa que tem o TEA, já tem várias pesquisas relacionadas, que a microbiota dela é uma microbiota que é muito alterada, tá? Como eu falei ali atrás, em questão da permeabilidade intestinal. Você ingerindo a água ozonizada, você consegue fazer esse equilíbrio da microbiota. Essa é a homeostasia que a gente fala. Um protocolo que a gente tem em questão com o nosso aparelho BioLife. Então vamos lá, gente. Um aparelho de gerador de ozônio de baixa emissividade, onde você vai ter um benefício tanto no ambiente quanto na água. Então, isso daqui é algo que você leva para onde você quer. Você tem nas suas mãos algo que vai te ajudar em toda essa parte integrativa, em todo esse seu organismo. Quando a gente usa o ozônio ambiente, a gente indica para crianças acima de 2 anos, você pode deixar ligado, tá? Então, você vai lá, liga e a criança pode estar no ambiente. Menores de 2 anos, a gente faz a sanitização antes desse ambiente, mas deixa a criança também num ambiente livre de patógenos, tá? O protocolo do BioLife em questão para esses ambientes, quais são? Vai reduzir a carga microbiana e alérgicas, melhora a qualidade do ar e reduz estímulos inflamatórios respiratórios. Então, nós conseguimos aqui ter um ar mais limpo, um oxigênio melhor. E lembra que eu falei? O oxigênio, ele é o que? A nossa molécula da vida. E o ozônio, ele é um oxigênio ativado. Então, você tendo um ambiente que não tem patógenos, eliminando os patógenos, nós temos o laudo da Unicamp, comprovando também em questão que 5 minutos do aparelho ligado elimina o Covid e a influenza, tá? Então, nós conseguimos um ambiente mais limpo, um oxigênio mais puro. Quanto à água ozonizada, vamos lá. Por que usar o aparelho BioLife para fazer a água ozonizada? Nós indicamos um protocolo de 2 a 6 anos, de 80 a 100 ml ao dia. E de crianças de 6 a 12 anos, de 100 a 200 ml, tá? Quais os benefícios da água ozonizada num organismo que tem espectro autista? Vai apoiar a saúde intestinal. Então, aquela parte da disfunção que tem intestino, das disbiose, você consegue melhorar e reduzir isso. Reduz a inflamação digestiva, tá? Melhora a desintoxicação hepática. Estimula as enzimas antioxidantes. E também reduz a ansiedade e melhora o sono. Como já expliquei, o oxigênio consegue fazer com que o teu metabolismo trabalhe muito melhor. Trabalhando muito melhor, você faz que a inflamação diminui e todos esses estímulos que tinham num organismo, ele começa a diminuir
e melhorar a saúde. Conclusão com tudo isso. O nosso aparelho BioLife, ele veio para integrar. Então, quando você passa a usar ele no ambiente, passa a tomar água ozonizada, o organismo passa a ter uma homeostasia, existe uma melhora em todo o quadro inflamatório, diminui. O comportamento dessa pessoa, dessa criança, vai ser diferente. Você começa a notar a diferença nisso, tá? Então, ele não substitui terapias comportamentais, mas ele vai ajudar essas terapias a ter uns resultados melhores também, tá? Se destaca por ser uma terapia natural, sem efeito colateral, tá? E também a gente utiliza a parte da água e do ambiente para poder conseguir tudo isso. Vai oferecer um suporte à criança autista, diminuindo a inflamação, aumentando a oxigenação, diminuindo o estresse oxidativo, melhorando o equilíbrio intestinal. Então, é um alvo que a gente consegue entre cérebro, intestino e organismo que se enquadra, e tudo funcionando melhor, nós vamos ter respostas muito melhores também. O BioLife atua como recurso integrativo e complementar, com foco na redução da inflamação, do estresse oxidativo, suporte intestinal, emocional das crianças para as outras terapias com mais resultados. E também conseguimos, eu acho que faltou um. Então, vamos lá. Quando nós falamos em BioLife, nós estamos falando em qualidade de vida, tá? Um corpo inflamado, ele tem vários outros sintomas que também podem estar afetando. E quando você começa a fazer a utilização desse aparelho no seu ambiente, diminuindo a carga patógenas de micro-organismo, e começa a fazer também o uso da água ozonizada, tanto para ingestão quanto para outras finalidades, sanitização dos alimentos. Um alimento contaminado, com um organismo inflamado, vai aumentar toda essa proporção que pode acontecer da inflamação total do organismo. Um alimento sanitizado, com a água ozonizada, você consegue eliminar os patógenos e também alguns agrotóxicos. E isso vai diminuir o quê? A inflamação dentro do seu organismo. Então, fico aqui, espero que vocês gostem, né, desse novo conhecimento, e para a função do BioLife nesses casos, você deve adquirir, manda para o teu amigo que às vezes tem uma criança com esse espectro autista, mesmo TDAH, tá, gente? Hoje em dia temos muitos estudos relacionados também, mas isso fica para uma outra vez, tá? Obrigada, espero que qualquer dúvidas, mandem as perguntas para nós lá no chat que nós vamos responder. Estamos aqui sempre esperando vocês. Obrigada.